Então, a gente vai continuar os nossos princípios constitucionais. Então, nós já vimos que a Seguridade Social ela é composta da previdência, assistência e saúde, né? E que a Seguridade Social ela está embutida, ela está prevista dentro da ordem social no artigo 193 e 194. E o 194, parágrafo único, ele traz princípios constitucionais da Seguridade Social específicos. Mas antes de a gente ver esses princípios constitucionais específicos, a gente pode dividir os princípios constitucionais da Seguridade em gerais, específicos e interpretativos. Dentre os princípios constitucionais gerais da Seguridade Social, nós vamos ter o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade, da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Bom, é bom que a gente deixe bem claro que essas classificações, elas servem para a gente entender melhor um determinado assunto. Nenhuma classificação, como diz um tributarista muito famoso, que é o Roque Carrasa, diz, ela é perfeita e ela traz todas as soluções, mas ela ajuda didaticamente a gente entender todo o arcabouço de uma determinada matéria, no nosso caso, a Seguridade Social. Em muitos momentos, os princípios eles são aplicados mais a uma determinada matéria, como a gente sabe, a Seguridade é composta de previdência, assistência e saúde, então eles estão mais voltados a um subsistema, né, que a gente pode dizer que existe um sistema, que é a Seguridade Social, e os subsistemas, previdência, assistência e saúde. Então, às vezes, esses princípios, eles estão mais atrelados, né, mais desenvolvidos para um determinado subsistema. Então, nós já temos aqui um primeiro princípio geral, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente encontra, e aí esses princípios gerais, eles estão por toda a Constituição, ou às vezes nós vamos ver que eles foram consagrados de forma interpretativa, jurisprudencial, nesse sentido. Então, nós já temos aí qual princípio? O princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que ele coloca que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, e constitui-se Estado democrático de direito que tem por fundamento, então o fundamento do nosso Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana. E aí, como que a gente pode fazer essa conceituação, né, de dignidade da pessoa humana? Isso é uma tentativa que a gente coloca aqui, não que seja a perfeição, é para a gente entender, né, chegar na profundidade, dignidade da pessoa humana, a gente tem uma ideia não muito formal, mas aí formalmente transformando esse princípio, como que a gente poderia dizer? É o atributo da personalidade inerente a todo ser humano de ter assegurado o quê? Constitucionalmente, um mínimo de direitos intrínsecos que lhe proporcione condições básicas de vida. Então, sobre esse mínimo, e existem até tributaristas que escreveram sobre o mínimo essencial. Tem muita gente que escreveu sobre isso, e isso a gente pode colocar em vários âmbitos dentro da Seguridade Social. Então, a gente vai estar presente o princípio da dignidade da pessoa humana nos benefícios pagos pela Previdência Social,
que eles possuem o quê? Um caráter eminentemente alimentar, voltados para custeio de remédios, tratamentos médicos, aluguel dos segurados, seus dependentes, a proteção ao direito à previdência. Então, isso tudo está intimamente relacionado com o quê? Com o direito à vida, à saúde, à moradia, que é essencial para que se tenha o quê? Dignidade humana, né? Lógico que isso a gente está falando em termos muito, muito, muito simplistas, né? Isso daí pode ser melhor desenvolvido. Aqui a gente não tem tanto tempo assim. Outro princípio que a gente vê, que a gente observa dentro dos princípios constitucionais gerais da Seguridade Social é o princípio da solidariedade, né? O artigo 3º, inciso 1 da Constituição, ele coloca que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, na Previdência Social, não há necessariamente paridade entre as condições realizadas pelos contribuintes e as contraprestações que eventualmente receberão, pois se busca a proteção de toda a sociedade e não individualmente de cada pessoa. O que significa isso? Significa que o fato de você pagar uma previdência não significa que você vai obter um benefício previdenciário. Ou, em outras palavras, você pode pagar a contribuição social e não necessariamente receber o valor que você está recebendo hoje. Por quê? Porque existe uma série de requisitos. Então, a solidariedade apoiada pela sociedade brasileira é uma solidariedade que é para todos. Não se coloca aqui para o indivíduo, tá? Então, quando o Brasil, né, o Congresso Nacional elegeu e colocou que a Seguridade Social vai ser solidária, ela quis deixar bem clara que essa solidariedade é para todos, não vai individualizar. Eu pago X e vou receber esse X. Não. Isso significa que está se pagando para um conjunto e vai se levar a alguns requisitos para se ter não o mesmo nível daquilo que estava se pagando, mas um outro nível, tá? Isso vai ser melhor desenvolvido nas aulas. E aí a gente já vê a diferença que nós adotamos, a diferença entre repartição simples e capitalização. O regime previdenciário brasileiro adotou a repartição simples em contraposição à capitalização. O que seria essa repartição simples? As contribuições são revertidas para o custeio e financiamento de todo o sistema, todo o sistema. Então, vamos aqui até deixar bem claro, todo o sistema, e não individualmente para o segurado, próprio dos regimes de capitalização. Então, por exemplo, sem falar nesse exemplo que eu coloquei aqui, mas o que significa isso? Quando eu pago a contribuição, não significa que aquilo que eu acabei de falar, que eu vou receber aquele valor. Não é individualmente, é na sociedade, é como se todo mundo colocasse na mesma conta, e é o que acontece, todo mundo coloca na mesma conta, e aí nós vamos dividir isso igualmente, ou de acordo com as peculiaridades de cada pessoa, para receber seus benefícios previdenciários. A capitalização, não, ela é individual. Eu pago e eu vou receber, como se eu estivesse colocando numa poupança, eu vou receber aquele valor. É como se eu individualizasse as pessoas. Por isso, nesse sistema de repartição simples, o que a gente tem? Aqui o exemplo que eu coloquei. Pessoa jurídica contribui sobre a folha de salário de seus empregados. Lá no artigo 195, nós vamos ter a parte de custeio da Seguridade Social, que está na Lei 8.212. Então, uma das exigências para pagamento de contribuição social para a pessoa jurídica é sobre a folha de salários de seus empregados. Então, o empregador paga, mas ele não vai ter nenhum benefício em troca.
Isso é o princípio da solidariedade. E esse princípio ele pode ser analisado, visto, segundo Ivan Kertzmann, sobre duas óticas, né? O horizontal, redistribuição de renda entre as populações, pacto intrageracional, e o vertical, que representa o quê? A necessidade de que uma geração trabalhe para pagar os benefícios das gerações passadas, pacto intergeracional. Fiz aqui uma besteira, tem que voltar. Então, vamos parar por aqui.